Neste vídeo eu vou te mostrar na prática quais os 2 investimentos que você tem que fazer para nunca mais trabalhar. Isso mesmo, nunca mais trabalhar. A quantidade de dinheiro também que você precisa colocar nesses 2 investimentos para que o rendimento desses investimentos cubram todas as suas necessidades, todo o seu custo de vida e você de fato não precise mais trabalhar. Por obrigação, por escolha. Então, vamos lá, que tem muita coisa boa para mim te mostrar nesse vídeo. Eu vou, de fato, mostrar os investimentos na prática e a quantidade de dinheiro que você precisa para que esse sonho, que é totalmente possível de alcançar, se realize. Trabalhar com o que gosta e isso ser a maior realização da sua vida, infelizmente, é para poucos. Tem muita pesquisa que relata, que comprova que a maioria das pessoas não gosta do seu trabalho. E a gente se ilude que todo mundo gosta e menos a gente, muitas vezes. Não é assim que funciona. Por isso, ter este plano que você vai aprender nesse vídeo, colocar ele em prática, é uma forma de você ter uma esperança, uma força muito maior para te conseguir passar, às vezes, por esse trabalho que você não gosta, fazer, executar o que deve ser executado, realizando esse plano, e aí sim um dia poder parar, sentar de fato e se descobrir no que gosta. Eu fiz isso, então eu posso fazer o meu relato pessoal, de verdade eu fiz isso na minha vida, e eu quero muito que você faça. O fato é o seguinte, você gostando do seu trabalho ou não gostando, você não ser obrigado todos os meses, todos os dias ter que trabalhar, isso sem dúvidas é a maior liberdade e a experiência que todas as pessoas deveriam viver. Eu me dei conta disso quando eu percebi que eu tinha uma profissão muito trancada, que é ser dentista, que é ali fechadinho, num consultório. No meu primeiro consultório não tinha nem janela, então eu saía de noite, não tinha visto anoitecer, não sabia se tinha chovido ou não, e isso não me remetia nem um pouco à liberdade. Por isso, já no meu primeiro ano de formada, eu tive essa brilhante ideia de procurar algo que pudesse me dar um pouco mais de amparo financeiro para que eu não estivesse sempre submetida a ficar o dia inteiro ali trancada e trabalhando. Claro que a gente gosta de trabalhar, eu gosto do meu trabalho, mas adquirir essa liberdade de fato foi o que transformou a minha vida, o que trouxe esse senso de propósito de querer ensinar as pessoas a fazer isso, ensinar sobre o mercado financeiro, porque eu vi muito ao longo destes mais de 6 anos investindo, estudando este mercado, que a maioria das pessoas de outros países fazem isso como parte normal da vida, Investir em ações, comprar ações desde pequeno, fazer essa poupança, que é um modo de falar, não deixar o dinheiro na poupança, mas fazer essa reserva financeira e também adquirir uma renda passiva para que pague todos os nossos custos mensais. Já no Brasil, que é um país em desenvolvimento, não tem essa cultura, não tinha, porque eu espero que cada vez mude mais essa cultura. Então, eu fui adquirindo esse conhecimento, mas o que eu quero é que mais pessoas vivam isso. É claro que quando eu comecei a estudar o mercado financeiro, criar essa reserva de dinheiro, investir esse dinheiro para viver de renda, eu não pensei em tudo isso, eu não pensei em, de fato, poder viver de renda. Até porque, às vezes, a quantidade é grande, a gente está começando e a gente parece que, assim, é uma distância muito longa. Com certeza, os primeiros passos que você deve dar é focar nos 10 mil reais, caso você não tenha nada investido. E depois ir para 100 mil, e assim em diante. Não pode pensar assim, que na internet todo mundo é multimilionário e eu tô aqui só guardando esses reais. Porque claro que vai desanimar e aí o tempo vai passar igual. Você guardando o que você pode, investindo o que você pode ou não fazendo nada. Então vamos começar descobrindo quantos que você precisa. Depois a gente vai ver aonde você coloca esse valor para nunca mais, então, ter que trabalhar de uma forma tão obrigatória. Primeiramente, existem vários custos de vida. Porque o valor que você precisa ter investido vai ser uma quantidade X, que o valor deste dinheiro investido renda o que paga todas as suas contas. Então, vamos juntos de novo. Por exemplo, acho super válido você considerar em torno de 10% ao ano. Hoje a taxa Selic está super alta, está dando mais de 1% ao mês, está dando mais de 12% ao ano. Só que a gente tem que considerar o longo prazo, Hoje a taxa Selic está aí, acho 14%, mas a gente tem que considerar o longo prazo. E no longo prazo, uma taxa de 10% ao ano é bem válida. Por isso, vou te informar uma quantidade mais ou menos de 10% ao ano para você ter a referência do quanto precisa guardar por mês. A primeira coisa que você precisa saber é o seu custo de vida. O que é isso? Quantos custa tudo que você faz normalmente? Claro que sem ostentação, Um custo de vida normal. Júlia, como eu calculo isso? Dentro do SOF, que é o nosso sistema de organização financeira, vai ter tudo isso caso você tenha interesse.
tem, né, o melhor produto, a melhor planilha, todo esse ensinamento por um valor de literalmente uma pizza. Também vou te dizer aqui de forma mais resumida. Você vai colocar em um papel, pode utilizar o método Kakeibo, que eu já fiz um vídeo aqui para vocês explicando também, se você ainda não assistiu, assista. E anote tudo o que você gasta durante um mês. Mas tem meses que você pode gastar mais, porque às vezes você tem que pagar o imposto do carro, IPVA, às vezes um IPTU. Tem meses que a gente gasta mais, tem meses que a gente gasta menos, pelo fato de que tem coisas que a gente paga de forma anual, né? Então, você tem que ter uma noção média de mês, né? Mesmo que o gasto seja alguns anuais, você tem que ter uma média mensal, certo? Então, você tem que parar um mês e anotar literalmente tudo. Fazendo isso, eu vou te dar o exemplo que somando todo o seu custo, se você paga aluguel, a tanto de alimentação que vai, o tanto de gasolina, exatamente centavos por centavos você pode anotar ou na planilha da SV, através do SOF, ou que já vai, né, somar tudo automatizado por categoria, ou você pode botar isso num papel, fazer o método Kakeibo, mas simplesmente faça para que você comece tendo esse número mágico, que é a quantidade que você precisa por mês. Então, eu vou te dar um exemplo como se fosse do meu caso, né? Apenas para exemplificar e você entender de forma mais clara. Vamos supor que esse custo mensal deu 5 mil reais. Muita gente pensa que a gente precisa, tipo, de milhões de reais para parar de trabalhar. E a gente vai ver agora que não é bem assim. Supondo o exemplo, então, de 5 reais mensais, a gente considerando ainda um rendimento bem ok, que é 10% ao ano, a gente vai precisar, então, de quantos? 500 mil reais investido. Certo até aqui? Adili, mais ou menos certo, porque como que eu vou guardar 500 mil reais? Ou considerando que você deu um custo mensal de 3 mil, 300 mil reais. Não, Adili, aqui em casa eu tô gastando 7 mil por mês. Então, é 700 mil reais, dando os exemplos, que cada um tem que fazer o seu. Eu entendo que parece assim, quando a gente tá só começando, parece muito distante. E realmente é uma quantidade significativa de dinheiro. A gente sabe que a realidade brasileira, a maioria das pessoas não tem, né, esse dinheiro para guardar, não tem dinheiro assim sobrando. Mas o que que acontece? Eu também, quando comecei, não imaginei que eu chegaria aqui, né? Quase 7 anos depois, eu chegaria aqui realmente com um rendimento pagando todas as minhas contas. Se eu não tivesse começado, mesmo com, às vezes, os 100 reais que eu tinha, eu não teria chegado aqui, né? Porque a gente começa a ver o rendimento, a gente começa também a querer fazer o quê? Renda extra. E aqui está o ponto número 1 que eu gosto de falar na prosperidade financeira. Existem 2 pontos indispensáveis. O ponto número 1 é você sempre pensar formas de como ganhar mais. E o número 2 é sempre economizar dinheiro, porque não adianta ganhar um salário, né, de 100 mil reais por mês, vamos botar algo bem enorme, né, bem alto mesmo, e você gastar 110 por mês, ou 100, né, gastar tudo, que aí você não vai prosperar. Isso não é riqueza, né? Riqueza é o que você retém para você multiplicar. Então, o número 1, sempre pensa em como ganhar mais. O número 2, em reter para multiplicar, ou seja, poupar esse dinheiro para investir e multiplicar. Você tendo essa mentalidade desses 2 pontos, é só uma questão de tempo. Então, descobrindo a quantidade que você precisa para parar de trabalhar, para viver de rendimento, agora vamos para os investimentos que você precisa fazer, né? Porque se você só guardar esse dinheiro, não vai render para você gastar esse rendimento, para você usufruir desse rendimento. E o que que acontece? Se você tem milhões, mas você não investe para não multiplicar esse patrimônio, você só tirando dali, mesmo sendo milhões, isso acaba. Quando você entende a matemática dos juros compostos, passa a investir, não importa a quantidade, mas passa a investir e multiplicar o seu dinheiro, você nunca mais fica pobre. Então, agora a gente vai ver quais são esses investimentos que você precisa colocar o seu dinheiro desde já para viver de rendimento. Qualquer pessoa que comece a investir, ela precisa, a primeira coisa, fazer o quê? A tal da reserva de emergência, ou a reserva de paz. Até isso tem um bônus lá dentro do Solve por apenas R$ 97. Esse treinamento completo de educação financeira tem isso também lá dentro. Falando ainda em reserva de emergência, o que que acontece? Nós chamamos na SV de reserva de paz, porque a partir do momento que você tem essa reserva, a vida fica muito mais em paz. Tirando a reserva de emergência, você vai ter outro tipo de investimento. Então, esses serão os 2 tipos mencionados no começo do vídeo. O número 1, que é a reserva de emergência, você precisa colocar em um lugar que tenha liquidez diária. E o que que é isso? Um investimento que você pode remover a qualquer momento. Porque se é para usar na emergência, né? Se é sua poupancinha da paz, o seu investimento da paz, para que se tem uma urgência você tem como acessar a paz novamente,
tem que poder pegar a qualquer hora, a qualquer momento. Então, tem que ter liquidez diária. Esse é o primeiro investimento que você vai fazer, como um tesouro direto, né? O tesouro Selic, neste caso, ou uma caixinha da Nubank, pouquinho do Inter, qualquer investimento que te dê uma boa rentabilidade, né? Pelo menos 100% CDI, e que tenha liquidez diária. O investimento, então, número 2 que você precisa focar muito, caso você tá com foco de ver dividendos, sem dúvidas, são os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários geram rendimento todo santo mês. É isso que a gente precisa neste caso. Então, se o assunto é fundos imobiliários, o que a gente precisa estar olhando, né? Todos os indicadores e também o relatório gerencial. Está disponível, por exemplo, lá no Investidor 10, tem outros sites que disponibilizam essas informações para nós. Vendo isso, eu escolhi 3 fundos de tijolo, que eu gosto muito desses fundos, e também, né, estão lá com todos os dados para a gente estar analisando, pagando mais de 10% ao ano somente de dividendos livres de imposto de renda. Esses fundos são, então, o CPSH11, MXML11 e o HSML11. São fundos que eu julguei bom, não uma recomendação de investimento, claramente, mas para vocês terem uma noção de pesquisar. Lá no Investidor 10 tem todos os fundos, então você vai analisando se identifica mais com fundos de papel, com fundos de tijolo, vai analisando também os outros setores, o que esses fundos estão trabalhando, né? Qual a área, o que os gestores estão nos prometendo, o PTP, também vamos ver a liquidez diária, vamos ver a vacância, tudo isso para nós escolhermos aonde começar a colocar dinheiro. Uma parte muito boa também dos investimentos em fundos imobiliários é poder começar com menos de R$10. Então, sem desculpa para começar. É isso, por mais que às vezes o seu objetivo final pareça distante, não começar sempre te deixará ainda mais longe dele. Comece já. Sempre é a ação que vai nos levar, a energia que você coloca em alguma coisa que vai te levar até onde você quer. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, deixe o like, comenta o que você achou do vídeo, me dê ideias também, assista os outros vídeos que com certeza é os primeiros passos para a prosperidade. Estar aqui assistindo este tipo de vídeo já com certeza demonstra que você é uma pessoa que está evoluindo, buscando conhecimento na área de finanças. Para mais vídeos também de mentalidade financeira, educação financeira e investimentos, se inscreve no canal e ativa o sininho que tem vídeos todas as semanas.